Olá, pessoal! Vocês que estão aí se preparando para o concurso do INSS, afinal de contas, né, com esse quantitativo de vagas que estão para sair, né, 7.830, não tem como você ficar fora dessa, né? E o Portal dos Concursos preparou essa semana incrível de aulas gratuitas pelo nosso canal, por isso que eu peço já desde já para que vocês curtam, compartilhem o vídeo, acione aí o sininho para que vocês saibam de todas as novidades aqui no nosso portal. Hoje nós estamos aqui para trazer mais questões para vocês de direito constitucional, questões que são baseadas na banca do concurso do INSS anterior, que é a CESP-Sebrasp, né? Todo aluno tem aquele pavor, né? Ai, meu Deus, é CESP, Sebrasp, é certo e errado, é uma banca mais difícil. Não tem nada disso, cara. Você só vai conseguir atingir o seu objetivo com a prática. E você tem que praticar fazendo questões anteriores da banca. É uma banca que ela mexe com o teu psicológico, porque você está habituado desde sempre, né, a não deixar questões em branco, né? Então, aqui, na verdade, o que você tem que ter é a sapiência. Se por acaso você sentir dúvida numa questão, você ter realmente a tranquilidade de deixá-la, aquela questão em branco, né? Mas se você praticar, fizer questões anteriores, não tem como sentir dúvida. Até porque, baseando-se em questões anteriores, você vai perceber que, assim como não é só CESP, mas principalmente CESP-Sebrasp, tem um caso de amor com súmulas, informativos, temas, principalmente nas matérias de direito, né? Então, esqueci de me apresentar, né? Eu sou a professora Carla Andrade e hoje eu trouxe para vocês algumas questões de direito constitucional. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a primeira questão aqui. Acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição, julgue o item a seguir. Trouxe algumas questões para vocês aqui do artigo 5º. É um dos mais importantes da Constituição e é o que com certeza vai cair na sua prova, tendo em vista, baseando-se no edital anterior, né, que caiu para vocês aí, desde o artigo 5º ao artigo 17. Então vamos lá, os direitos e garantias fundamentais constitucionais estende-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Então, pessoal, cuidado, que é CESP ama negar mais de uma vez, né? Então, aqui ele usa falta, ele usa o não, justamente para te causar essa confusão. Então, vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais, ou seja, desde lá o artigo 5º até o artigo 17 da Constituição, que trata dos 5 capítulos, né, do título 2 da Constituição, eles vão se estender aos estrangeiros em trânsito nacional? Claro que sim, apesar, né, do caput do artigo 5º trazer informação que aqueles direitos, né, são direitos dos brasileiros e estrangeiros residentes no país, em momento algum, né, o legislador constituinte quis, né, não estender aos estrangeiros que estejam em trânsito pelo território brasileiro os direitos à vida, à igualdade, segurança, propriedade, né? Claro que não. Na verdade, o que o legislador constituinte quis dizer é que esses estrangeiros, né, que escolheram território brasileiro para fincar suas raízes e contribuir para o desenvolvimento nacional, eles também são sujeitos de direitos, né? E eles foram lembrados no caput do artigo mais importante da Constituição. É só isso, mas é claro que quem está em trânsito também tem direito. E pessoa jurídica? Pessoa jurídica não tem direito? Não tem direito à honra? Não tem direito à imagem? Não tem direito à propriedade? Claro que tem, né? Então, é óbvio que não são todos os direitos, mas todos aqueles que são compatíveis com a pessoa jurídica, com empresas, né?
é óbvio que vai ser estendido também. Então, vamos lá? Vamos olhar a questão novamente. Então, os direitos e garantias fundamentais constitucionais estende-se aos estrangeiros em território nacional. Ok, aqui está certo. Mas não às pessoas jurídicas? Aqui está errado. Por falta de previsão constitucional expressa? Não tem previsão constitucional expressa, como a gente falou, mas é óbvio que são direitos a todos que estão em território brasileiro. Logo, errada a primeira questão. Vamos lá para mais uma. Questão 2. Olha, 2021, ó, Rio de Janeiro, TCE. O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais. E aí, quando a gente fala, né, sobre os direitos elencados no caput do artigo 5º, a gente com certeza imagina que a vida é um dos direitos mais importantes que nós temos, mas hierarquicamente é superior. Em algum momento o legislador constituinte quis dizer que a vida é superior do que aos demais? Claro que não, né? Claro que não. Então, tanto é que a gente não pode dizer que a gente tem um direito absoluto. A vida não é um direito absoluto. A própria Constituição, ela permite a pena de morte em caso de guerra declarada. As leis, as normas infraconstitucionais, existe previsão, por exemplo, de aborto em caso de feto anencefalo, aborto em caso de feto oriundo de um estupro, né, uma gravidez oriunda de um estupro, um aborto quando aquele feto pode causar riscos de vida à mãe. Então, em momento algum, a gente pode dizer que existe, que a vida é um direito absoluto. Até recentemente, o STF entendeu que a tortura, sim, seria um direito absoluto, porque ela é inadmissível em qualquer hipótese, né? Mas a vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais? Claro que não, ela anda junto, ela anda ali no mesmo patamar, né? Logo, questão 2 está errada. E aí, pessoal, como é que vocês estão até agora? Arrebentando, né? Fala a verdade. Vamos lá, depois me contem aí nos comentários. Questão 3. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir. Questão 1. O direito individual fundamental à vida possui duplo aspecto. Sob o sistema biológico, traduz o direito à integridade física e psíquica, e, em sentido mais amplo, significa o direito a condições materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência condigna com a natureza humana. E aí, pessoal, o que vocês acham? Certo ou errado? Claro que está certo, né? O direito de estar vivo, o direito à vida, ele se desdobra não só no direito de estar vivo, como também de ter uma vida digna. Então, o item 1 está correto. Item 2. O princípio da igualdade veda ao legislador prestar tratamento diferenciado a pessoas em virtude do gênero ou da idade. Olha que questão atual, né? Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, que eu costumo dizer que é um mundo que tudo pode, mas nada pode, né? Então, você olha uma questão como essa, a lei pode tratar de forma diferenciada em razão do gênero, em razão da idade? Claro que pode, porque a máxima de Aristóteles é a tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Então, uma criança, um adolescente, ele é diferente, ele é desigual em razão daquela condição? Claro que é. Uma mulher, biologicamente, ela não tem uma força física menor do que a do homem. A legislação trabalhista tem diversas exceções ao trabalho da mulher. E outra coisa, a mulher pode gerar, ela está numa condição diferenciada naquele momento? Claro que sim. Então, exige, por exemplo, a Constituição, lá no artigo 7º, a proteção do mercado de trabalho da mulher. A gente tem que lembrar que a Constituição ela é pós-era ditatorial, onde diversos direitos ainda estavam sendo ali, né, engatinhando, nós estávamos engatinhando em diversos direitos, né, depois de uma época tão dura. Então, é claro que, voltando aqui, olha, o princípio da igualdade vai vedar que o legislador faça tratamento diferenciado em virtude do gênero ou da idade? Claro que não, ele não veda. Olha o que eu falei que o CESP ia manegar. Não veda.
Item 3, o anonimato é constitucionalmente protegido em razão da garantia da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento. Sim, nós temos a garantia da liberdade de expressão, nós temos a garantia da liberdade de pensamento em conjunto, inclusive, que é o direito de reunião, mas o anonimato não é protegido, né? Ele não é protegido. Na verdade, é vedado o anonimato, né? Você pode se expressar de forma livre, de forma ampla, mas desde que não seja de forma anônima, porque sabe aquela máxima que você aprende em casa, né? Que o seu direito ele só começa quando o do coleguinha termina? Então, essa liberdade de expressão, ela vem com ônus para você, você tem um ônus, porque se você ultrapassar o direito do seu colega, claro que sim, né? Você tem no inciso 4º a liberdade de pensamento, sendo vedado ao anonimato, e no inciso 5º você tem justamente o ônus para a exacerbação daquele direito, né? Então, o item 2 está errado, item 3, desculpa, está errado. Item 4, a garantia de inviolabilidade de domicílio abrange tanto a residência do indivíduo como qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde ele exerça profissão ou atividade, tais como escritórios e consultórios profissionais. E aí, pessoal? Eu tenho cara de quê? De advogada, não é verdade? Fala a verdade. Você olha para mim, você imagina logo assim, ih, ela é a do barraco. É isso mesmo, eu sou do barraco, advogada da área de família e trabalhista. Olha, é tiro, porrada e bomba. Não vai ver minha filha porque não pagou pensão. Eu adoro essa confusão comigo mesmo. Então, olha para cá. Quando a gente tem uma questão falando sobre inviolabilidade de domicílio, a gente tem que lembrar que o domicílio, a casa, né, como o inciso 11 do artigo 5º ele menciona, né, qualquer compartimento, como o próprio STF já sedimentou, qualquer compartimento habitável, onde você exerça a sua intimidade. Então, consultório médico também é casa? É. Escritório de advocacia também é casa? É quase um confessionário. Então, também é garantida a inviolabilidade de domicílio em consultórios, escritórios. Aliás, toda vez que você estiver num estabelecimento comercial e tiver uma plaquinha assim, vetada a entrada de estranhos, apenas pessoas autorizadas, dali para dentro é casa, né? Porque CESP ama fazer questões, né, com caso concreto, fazendo justamente essa brincadeira do que seria a casa e do que não seria. Se você tiver isso em mente, dificilmente você vai errar uma questão como essa. Tá certo? Vamos lá para ver a resposta, então? Então, aqui está certo. 1 e 4 estão certas. Letra certa, letra C de cupcake, ó. Então, vamos lá para mais uma questão. Questão 4. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue, tendo como referência a jurisprudência do STF. Olha lá o que eu falei para vocês. Vamos lá, aqui, SESP tem caso de amor com súmula, informativo. Lei federal que previr o oferecimento em escolas públicas de ensino religioso de natureza confessional ferirá o princípio da laicidade do Estado. Bom, pessoal, o princípio da laicidade do Estado vem daquela certeza que nós temos que o nosso Estado é um Estado laico. O que significa isso? Nós somos ateus? Em nenhuma hipótese. Se você olhar o preâmbulo da Constituição, está lá de forma expressa, dizendo que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Então, nós somos um país ateu, mas não temos uma religião oficial. Então, o princípio da laicidade do Estado significa dizer que se nós não temos uma religião oficial, todas serão aceitas e todas serão protegidas pela ordem constitucional. Então, aqui, quando a gente fala do ensino religioso, a gente tem que lembrar que o ensino religioso ofertado em escolas públicas, ele é um direito constitucional. Só que a matrícula, ela é facultativa. Então, foi um julgado do STF, justamente a discussão era sobre se professores, representantes das diversas religiões, eles poderiam ser contratados para dar aulas de ensino religioso nessas escolas da rede pública. Porque quando você escolhe que seu filho vai estudar numa escola particular de uma determinada religião,
Aí você escolheu. Mas numa escola pública, ele é obrigado a assistir aquela aula de religião, ele é evangélico, aquele professor é católico, ele é obrigado a assistir? Não. O Estado é obrigado a ofertar essa aula, mas não é obrigado a assistir. E esse professor, ele pode confessar qual é a religião dele? Claro que sim. Princípio da laicidade do Estado, né? Isso não viola, a liberdade de religião, a liberdade de crença, a liberdade filosófica, política, em nada, né? Até porque há uma liberdade em se matricular ou não. Então, como a matrícula é facultativa, vamos olhar a questão. Lei federal que previr o oferecimento em escolas públicas de ensino religioso de natureza confessional não ferirá o princípio da laicidade do Estado. E, então, a questão está errada. Vamos lá para mais uma. Questão 5. No que se refere à liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, olha como é que esse tema está tão atual, e aos seus limites, assinale a opção correta. Letra A. De acordo com o STF, o consumo de droga ilícita em passeata que reivindique a descriminalização do uso dessa substância será assegurado pela liberdade de expressão. Olha, gente, eu corrigi semana passada a prova para o Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro e caiu justamente uma questão falando sobre a Marcha da Maconha, que é uma DPF de 2011. Então, assim, é óbvio que o concurseiro ele tem que estar ligado no que está acontecendo no momento. E a gente está vivendo um momento complicado, né? E não tem como se falar de direito constitucional sem falar de política. E por mais que vocês discordem, né, da opinião do Supremo Tribunal Federal, é ela que vai valer na tua prova. Então, relaxa, né? Estuda, passa para o outro lado e reivindica depois. Por enquanto, tudo que for tratado e for uma opinião sedimentada dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, é isso que vai ser cobrado na sua prova. E aí, olha, a DPF de 2011, quer dizer, falando sobre a constitucionalidade ou não da Marcha da Maconha. Olha só, pessoal, a liberdade de expressão, ela é um direito constitucional. E através da liberdade de expressão, em conjunto, que é o direito de reunião, que você grita e diz: não quero mais isso, né? Eu quero que mude, a sociedade mudou. Então, é óbvio que a Marcha da Maconha é constitucional, assim como uma marcha para a liberação do aborto é constitucional. Ninguém ali vai estar com uma clínica aberta fazendo aborto em quem quiser, ninguém vai estar ali vendendo maconha para quem quiser fumar maconha, não é nada disso. Né? Mas você tem direito de querer que a lei mude em razão da evolução da própria sociedade. Né? Então, aqui na letra A, é óbvio que você não pode ir consumindo essa droga ilícita em passeata. Né? O que o STF diz que é possível, sim, você lutar pela descriminalização de certos tipos penais. Tá? Então, letra A está errada, não pode consumir. Letra B. A legislação pertinente determina que os comentários de usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social se sujeitam ao direito de resposta do ofendido. Bom, a gente sabe, como eu falei um pouquinho atrás, a gente estava falando sobre a liberdade de expressão, que essa liberdade de expressão é exercida de forma livre, mas existe um ônus para esse manifestante, não é? Então, o ônus é o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização pelos danos causados quando você exacerbou, foi além do limite e ultrapassou o direito do coleguinha. Então, quando a questão ela menciona que os comentários de usuários de internet, isso não é matéria. Matéria é o que está vinculado naquelas páginas daqueles veículos de comunicação. Né?
Comentário você não pode controlar, não cabe direito de resposta. Você vai ali e responde, e se quiser entrar numa briga, enfim, naquele desgaste emocional, ok, mas as páginas não podem responder pelos comentários, porque aquilo não é matéria. Então, não pode-se dizer, por exemplo, que são fake news. Tá? Tranquilo até aqui? Beleza? Logo, não determina, a legislação permanente não determina, né, que se sujeita ao direito de resposta a esses comentários dos usuários. Letra C. A publicação de informações falsas em veículos de comunicação não está assegurada pela liberdade de imprensa. Claro que não, né? Tanto é que, por mais que seja protegido o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional, está lá no inciso 14 do artigo 5º, né? O jornalista ele vai responder por aquelas informações falsas que ele, porventura, vier a publicar. Então, óbvio que fake news, que é tema, novamente, no momento, aliás, a gente está no ano eleitoral, novamente, isso vai ser tratado de uma forma bem mais pesada do que foi nas últimas eleições, então é possível que venha a cair nas suas provas, sim. Tá? Então, quem vai responder por aquela notícia inverídica é quem publicou ela, ele não precisa ser obrigado a dizer quem é a fonte, até porque a Constituição protege o sigilo à fonte. Tá? Então, letra certa, letra C, né? Porque não está assegurada pela liberdade de imprensa. Vamos ver qual é o erro da letra D? Letra D. A retratação ou retificação espontânea de mensagens de conteúdo ofensivo à honra ou à imagem de outrem impede eventual direito de resposta do ofendido. Eu falei mesmo, né? Xinguei você. E xinguei você em rede social. E pior, divulguei um vídeo falando de você e continuei ali me comunicando com os seguidores. E aí? Mas depois eu descobri que eu posso ser processado, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro vídeo pedindo desculpa. E aí passou tudo? Claro que não, né? Você não vai ser responsabilizado só porque você se retratou? Pode ser, talvez, que o valor da indenização ele possa até diminuir, mas jamais desaparecer, porque a Constituição ela prevê de forma expressa o direito de indenização pelos danos causados. Quando você exacerba, você vai além do seu direito à liberdade de expressão, né? E prejudica terceiros. Ou, como no inciso 10º, você viola a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem das pessoas. A Constituição ela determina em 2 momentos, né, nesses 2 incisos, no inciso 5º e no inciso 10º, o direito à indenização de forma expressa. E, em momento algum, o legislador constituinte disse que, se você se retratar, você será aliviado, né, desse ônus pelo cometimento daquela sua ação. Então, letra D está errada. Não impede o direito à eventual resposta do ofendido. Letra E, além do direito de resposta, a liberdade de expressão garante o direito de acesso e exposição de ideias em veículos de comunicação social. Não, a Constituição ela só fala do direito de resposta, né? É garantido o direito de resposta além da indenização pelos danos causados. Logo, ratificando, letra certa, letra C de cupcake. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Já fizemos 5 questões. Quantas questões você já acertou? Tá vendo como é importante estudar? Como é interessante fazer provas anteriores, você perceber o que a banca cobra, qual é o formato que ela cobra. Como está sendo legal essa semana de aulões gratuitos para o INSS? Vou repetir aí, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, tá? Para que a gente sempre esteja aqui trazendo essas coisas boas para vocês. Portal dos Concursos está vindo com uma série de aulões gratuitos para o INSS. Então, a gente precisa da contribuição de vocês aí do outro lado, tá certo? Vamos lá? Questão 6. O direito de liberdade de associação protege
entidades que defendam mudanças legislativas e constitucionais. Bom, liberdade de associação, mais um direito que a gente começa a ver ali a partir do inciso 17, né, que vigora justamente o princípio da liberdade de associação, vai proteger entidades que defendam mudanças legislativas e constitucionais? Claro que sim, né? O próprio nome já diz, princípio da liberdade de associação. Qual é a única coisa que a Constituição determina como requisito? É que ela tenha finalidade lícita. E defender mudanças legislativas e constitucionais é uma finalidade lícita? Claro que é. Então, é possível, através da liberdade de associação, ser protegida essa defesa por essas associações? Claro que sim. Ela também, essa associação, ela não pode ter caráter paramilitar, mas aqui no Brasil é proibido, porque a Constituição veda, né? Então, associações ao tráfico, milícia, não existe, porque a Constituição ela veda, não é isso? Então, voltando aqui para a questão 6, certa. Vamos para mais uma, pessoal? Vamos para mais. E aí, como é que vocês estão? Vão fazendo os comentários aí que eu quero ler todos depois. Como é que vocês se saíram, hein? Vamos lá, questão 7. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julguem o item seguinte. Se um grupo de moradores do Cerrado brasileiro pretender fundar uma associação com o intuito de incentivar e promover a preservação do meio ambiente, será indispensável uma autorização estatal prévia para o funcionamento dessa associação. Acabamos de falar sobre o direito de associação. Qual é o princípio que vigora quando a gente fala em direito de associação? Princípio da liberdade de associação. E essa associação ela tem que ter finalidade lícita. Vamos ver se a associação tem finalidade lícita? Olha lá, pretende fundar uma associação com o intuito de incentivar e promover a preservação do meio ambiente. É lícita? Claro que é. E o Estado ele pode intervir, ele tem que dar uma autorização prévia para que essa associação funcione? Claro que não, que vigora no princípio da liberdade de associação. Se é liberdade, ela é plena, né? Então, não é indispensável, não será indispensável. Questão 7, errada. Vamos para mais uma? Questão 8. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, outra reunião, todos podem reunir-se em locais abertos ao público, independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E aí, o que a gente está vendo aqui? Justamente o que a gente vem falando, tem tudo a ver, um desdobramento do direito à liberdade de expressão, só que em conjunto, liberdade de reunião. Direito de reunião é um direito, né? A Constituição, ela diz que todos podem se reunir, desde que de forma pacífica e sem armas, né? E que você não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que você tem que fazer? Previamente avisar a autoridade competente para saber se não tem outra reunião anteriormente convocada, para que a autoridade competente desloque forças de segurança para que protejam os manifestantes, né? Lembrando, direito de reunião, procissão da Igreja Católica é um direito de reunião? Sim. Marcha da Fé, reunião? Sim. Manifestação, reunião? Parada? Sim. E se for andando uma passeata também? Também. Então, esse direito de reunião, ele é constitucionalmente protegido. É livre, é um direito, então independe de autorização. E mesmo se sair assim na prova de vocês, mediante requerimento, cabe em deferimento. Bom, se você tem que fazer um requerimento, é porque não é um direito, né? E a Constituição determina que é. Se cabe em deferimento, novamente, não é um direito, né? Então não cabe em deferimento o direito de reunião, basta que você tenha ciência, né, se não há outra anteriormente convocada para o mesmo local. E olha, fresquinho para vocês. O STF também entende
que se essa reunião ela está sendo difundida de forma ampla na mídia, nas redes sociais, isso já supera essa necessidade de previamente comunicar à autoridade competente. Isso não faz com que a reunião ela seja ilegal, né? Então é óbvio que você vai ter que trabalhar muito isso, por isso que a gente está aqui para te ajudar, né, a fazer questões tanto com saber se a questão ela está mencionando o que está expresso na Constituição ou se ela está mencionando o posicionamento do STF e os tribunais superiores. Você vai ter que fazer esse exercício de forma intensiva, massiva, para que você consiga, né, separar os dois posicionamentos. Uma coisa é o que está na Constituição, outra coisa é o que o STF entende, né? Ele fez ali uma mutação constitucional, uma interpretação diferente à luz da evolução da própria sociedade. Tá certo? Então, voltando aqui à questão 8, ela diz que desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se em locais abertos ao público, tá certo? Independentemente de autorização, tá certo, sendo apenas exigido prévio aviso, está certo, a questão ela menciona a Constituição, logo, questão 8 está corretíssima. Vamos para mais uma. Questão 9. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente. Os direitos constitucionais da pessoa presa, direitos constitucionais, incluem o direito à identificação do responsável pela sua prisão? E aí, o que vocês acham? Tem que identificar quem foi responsável pela prisão? Ou se for um preso de altíssima periculosidade, isso é indispensável, até porque pode causar risco àquele policial? Claro que não, isso é um direito constitucional. E o direito ao silêncio, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí, também temos? Também temos previsto na Constituição. E o direito da assistência da família e de advogado, né? Então, você também vai ter direito à visita da sua família? Claro que sim. Você vai ter direito à visita do seu advogado? Claro que sim. Isso está na Constituição? Está na Constituição, certinho, né? Você tem, na verdade, o direito à dignidade. O preso, ele só está restrito da sua liberdade de locomoção. A sua integridade física e moral, elas devem ser respeitadas, né? Então, existem diversos direitos, diversas garantias ao preso, até porque o que é regra é a liberdade. Estar preso é uma exceção, tá certo? Então, questão 9, corretíssima. Vamos para a questão 10. O direito de propriedade é constitucionalmente garantido, devendo as propriedades atender à sua função social. Bom, pessoal, direito de propriedade é mega cobrado em prova. Ele vai ali desde o inciso 22 até... Ele começa falando, na verdade, sobre o direito de propriedade, e aí a gente tem que entender que essa propriedade ela não é só apenas a propriedade material, que é protegida pela Constituição, a propriedade imaterial ela também é protegida pela Constituição, e aí ela começa, sem você sentir, a fazer uma diferenciação. Primeiro começa falando sobre a propriedade material, para depois falarmos da propriedade material, marcas, patente, autoria, né? E ele é hiper cobrado em prova. Então, o que a questão ela traz aqui para a gente? O direito de propriedade é constitucionalmente garantido. Aí, fazer igual o esquartejador, ó, cortar a questão, correto. Devendo a propriedade atender à sua função social. Isso aqui está no inciso 23, está mencionando sobre a propriedade que é material. A propriedade material, que é aquela que é o toco, né? Ela tem que cumprir a sua função social, ela tem que cumprir o plano diretor do município. Tem bairros que você não pode construir com mais de 2 andares, o prédio mais de 3 andares, tem bairros que você não pode construir, tem locais que são de proteção ambiental, você não pode construir. Uma casa ela é feita para morar,
um terreno ele é feito para construir, uma propriedade rural é feita para produzir. Se você não mora, se você não constrói, se você não cultiva, se você não produz, é possível passar por uma desapropriação? Sim, a famosa desapropriação sanção, porque é uma penalidade, você não cumpriu a função social. Isso está garantido na Constituição. Então, logo, questão 10 está corretíssima. E aí? Fizemos mais 5. Como é que você está indo? Arrebentaram? Acertaram as 10? Quero saber. Coloca aí nos comentários. Vamos lá. Questão 11. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar de propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que neste caso é presumido. Oh, meu Deus, será? Bom, o nome desse direito chama-se requisição administrativa, está lá no artigo 5º, inciso 25, que também trata do direito de propriedade, né? É a intervenção estatal no seu direito de propriedade. Desde que haja ali um iminente perigo público, a autoridade competente, seja ela policial, seja ela administrativa, poderá utilizar o seu bem, seja um bem, né, móvel, seja um bem imóvel, pode ser um carro, pode ser um apartamento, né, desde que haja o ressarcimento pelos danos causados, e esses danos têm que ser danos materiais. O dano não é presumido, né? Então, se houver um dano material, haverá indenização ao proprietário, e essa indenização ela é ulterior, ou seja, ela é posterior, tem que haver dano. Tá? Então, cuidado aqui, olha. Independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido, nunca será errado o nome desse direito, requisição administrativa. Requisição administrativa. Errada. Vamos para 12. Questão 12. A lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a expectativa do direito. Ah, essa aqui eu adoro. Olha só, eu brinco com meu marido, né? A gente se conheceu na faculdade. Ele não era assim, não é que ele não era bonitinho, né? É que a beleza dele não estava na moda, né, na época. E aí, mas ele disse para mim que ele ia ser magistrado, que ele ia fazer prova para as Forças Armadas, ele ia ser comandante. Eu falei, cara, melhor ficar com ele logo antes que, né, depois não dê mais certo. E aí foi uma expectativa de direito. Não cabe nem mandar de segurança, né, galera? Fui enganada. Pois é advogado que nem eu. Então, brincadeiras à parte, mas a expectativa do direito, ela é garantida pela Constituição? Claro que não. É só o direito líquido e certo, não é isso? Então, quando a questão ela fala aqui sobre a lei, é que norma infraconstitucional nenhuma pode prejudicar um direito adquirido, porque você já cumpriu todos os requisitos para que aquele direito fizesse parte, né, do seu patrimônio, da sua vida, né? O ato jurídico perfeito, que é aquele que reúne pessoa capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei, e a coisa julgada, que é a decisão judicial transitada em julgado, e não a expectativa de direito. Com isso, a nossa questão 12 ela está errada. É. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Mas uma nova Constituição poderia? Claro que sim. Uma emenda à Constituição poderia? Claro que sim, porque uma emenda não é uma lei, né? Uma emenda é uma norma oriunda do poder constituinte derivado reformador que tem força de norma constitucional. Então, ali a Constituição ela só fala na lei, numa norma infraconstitucional.
tá certo? Então, questão 12, errada. Vamos para mais uma. Questão 13, tão atual também, olha ela aí, ó. Vamos lá. O racismo estrutural gera desigualdade material profunda entre os candidatos inscritos em concurso público, razão pela qual é constitucional assegurar vantagens competitivas aos que se autodeclarem negros. O que vocês acham, pessoal? Certinho, né? Na verdade, nós sabemos disso, nós temos como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, né? Nós temos como objetivo a redução dessas desigualdades, essa proibição, né, essa vedação ao preconceito em razão de sexo, origem, raça, cor, né? Então, é claro que o racismo estrutural ele causa, sim, uma desigualdade a essa competição. E o sistema, né, de cotas, né, para concurso público, assim como para vestibulares, ele tem essa intenção de reduzir essa desigualdade, né? Então, segundo o próprio STF, como está aí, né, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá certo, o racismo estrutural ele gera essa desigualdade material profunda, e, na verdade, isso aqui foi uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 41, né, que tratou exatamente do tema, e, na verdade, CESP só fez reproduzir o que já estava, né, nessa ação direta de inconstitucionalidade. Isso aqui é para mostrar a vocês como CESP ama tratar, CESP, SEBRASP, né, ama tratar temas atuais, o concurseiro tem que saber o que está acontecendo ao seu redor e ficar de olho, porque eles reproduzem, está aqui, ó, a reprodução de um julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, questão 13, certíssima, né? Com louvor. Vamos lá. Questão 14, com relação aos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente assegurados, julguem o item que se segue. Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, o brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado o seu envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, né? Na verdade, a gente tem isso lá no artigo 5º, no inciso 51, né, que fala justamente da possibilidade da extradição de brasileiro naturalizado. Brasileiro nato jamais será extraditado, né? Agora, o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado? Sim, desde que ele cometa um crime comum antes da naturalização. O que é crime comum, professora? Qualquer crime, qualquer, incluindo tráfico. Qualquer crime. Por que eu menciono tráfico? Porque tráfico é o único crime passível de extradição após a naturalização. Então, para o legislador constituinte de 88, tráfico era um crime mais grave que existia, por isso que, mesmo cometendo antes ou após a naturalização, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Então, voltando aqui na questão, é verdade, o ordenamento jurídico ele veda a extradição de brasileiros, brasileiro nato não pode ser extraditado. Quem verifica a legalidade do pedido de extradição de um estrangeiro é o Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo um pedido de extradição, ele sempre vai passar pelo Supremo, que vai analisar essa constitucionalidade. Brasileiro devidamente naturalizado pode sim ser extraditado, se comprovado seu envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Então, questão 14, certíssima. E vamos para a última. Já estão tristes? Eu também estou triste. Mas eu quero muito saber como é que vocês estão saindo. Muito saber. Vamos lá, questão 15. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais coletivos, elencados no artigo 5º da Constituição, letra A,
Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte. Vamos lá, pena cruel, pode ter? Bandido, vacilão, fazer uma tatuagem na testa, lembram disso que saiu na mídia? Pena cruel não pode, tá certo, aqui tá ok. Ou de morte, pode? Morte pode, caso de guerra declarada, então aqui não, já tá errado. De caráter perpétuo, pode? Também não. Em nenhuma circunstância, por isso que eu estou colocando ok, ó, em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância haverá pena de trabalhos forçados? Também, em nenhuma circunstância. Ou de banimento? Também, eu não posso expulsar brasileiro do Brasil, a gente fica com ele para o resto da vida. Então, qual é o erro? Só aqui, né? Morte em caso de guerra declarada. Letra B. A definição do estabelecimento prisional onde será cumprida a pena independe do delito? Eu vou colocar alguém que furtou um MM numa loja de conveniência junto com um homicida? Claro que não, né? Depende sim do delito. Depende da idade? Claro que sim, né? Eu posso colocar maiores com menores? Depende do sexo do apenado? Claro que sim, né? Tendo em vista que meninas não podem ser colocadas presas junto com meninos, né? Então tá errada. Independe, não, depende. Letra C. Será protegida a livre manifestação do pensamento, inclusa a anônima? Claro que não, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, só na live aqui de hoje, né? É vedado o anonimato. Letra D. Será ampla a liberdade de associação, independentemente de autorização dos poderes públicos? Sim, tendo em vista que o princípio que vigora é o princípio da liberdade de associação. Errar essa questão, estarei ao lado de vocês, espírito louro, gritando burro, né? Não pode errar, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Qual é o erro da letra E? Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações? Só lá em casa, né? Fora lá de casa, não. Claro que não. A gente já falou aqui algumas vezes, né? A gente tem que saber que a mulher, em diversos momentos, ela é desigual, tendo em vista a sua estrutura biológica, sua estrutura física, e sim, é possível que o legislador, não só o legislador constituinte, como o legislador infraconstitucional, faça valer essas diferenciações para atenuar essas diferenças, tendo em vista o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. E com isso a gente chegou ao fim. Nem acredito, passou rápido demais, não é verdade? Por isso é que você tem que compartilhar, você tem que curtir o vídeo, você tem que se inscrever no canal, porque a gente tem sempre coisas maravilhosas para trazer para vocês, como essa semana incrível aí de preparação para o INSS, que vai ser o seu concurso. E eu estou te esperando aqui. Até a próxima!